O fruto, a Escritura aqui não diz, mas os frutos do Espírito são ao fruto do amor, ao fruto do gozo, ao fruto... Deus não está a dizer aqui, Deus não está a dizer aqui que você precisa de ter na sua vida os vários frutos do Espírito. Deus está aqui a dizer que você precisa ter na sua vida o fruto e não os frutos. E nós vamos ver isto, que isto é muito importante. Podemos pensar, segundo... Eu pediria agora aos irmãos para não olharem para aqui, se quiserem fechar os olhos no instante, porque isto não está bem preparado. Não olhem. Aleluia. Podíamos pensar, e agora podem olhar para mim, como este fruto que eu tenho aqui, eu hoje trouxe um objeto para poder explicar. Podíamos pensar, segundo a teoria dos irmãos, e segundo esta teoria que anda aqui fora, por talvez falta de estudo da palavra que as pessoas tenham nesta área e noutras áreas, obviamente, diz a Escritura aqui, mas o fruto do Espírito é amor. E vamos imaginar que o amor, segundo esta teoria dos irmãos, porque eu quando falei no início disse as obras da carne e os irmãos disseram os frutos do Espírito. E segundo esta corrente que existe, esta tese, que existem as obras da carne e existem os frutos do Espírito, eu irei provar pelas Escrituras que existe as obras da carne e existe o fruto do Espírito. E é isto que nós vamos ver. Mas agora vamos seguir a primeira perspectiva, que é as obras da carne e os frutos do Espírito. Se fosse frutos do Espírito, nós teríamos, por exemplo, esta laranja, que seria o primeiro fruto da listagem, que seria o amor. E o segundo fruto da listagem, segundo a Escritura, seria, por exemplo, a maçã, que é o gozo. E o terceiro fruto, por exemplo, seria aqui esta pera, que seria a paz. Ou seja, segundo a teoria dos irmãos, nós deveríamos desenvolver dentro do nosso caráter os vários frutos, que segundo esta teoria, são frutos distintos um do outro. Ou seja, o fruto do amor não tem nada a ver com o fruto do gozo, e o gozo não tem nada a ver com o fruto da paz. Seriam frutos distintos. Seria, por exemplo, o fruto da laranja, que seria o amor, a maçã, que seria o gozo, e a pera, que seria a paz. Vamos abrir em João 15, e já voltamos aqui a Gálatas. João 15, versículo 8. E João 15, 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos ler todos juntos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se fosse frutos, por que o texto bíblico aqui não diria: nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos? Mas diz que deis muito fruto. A vontade de Deus é que você dê muito fruto. Dê o fruto do Espírito. Não é os frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. E isto é relevante e nós vamos descobrir hoje pela palavra que isto é precisamente muito relevante. E eu quero trazer hoje aos irmãos esta revelação da parte de Deus, que vamos imaginar que a laranja é este fruto do Espírito que Deus quer que nós possamos ter dentro de nós. Vamos imaginar que a laranja, agora vamos saltar para a segunda tese, em que saímos da tese dos frutos e vamos passar para a tese que se diz que a laranja é o fruto do Espírito Santo que Deus quer que nós possamos ter dentro de nós. A laranja. Os irmãos podem dizer laranja. E se assim for,
significa que a laranja, que é o fruto do Espírito Santo, ou seja, a pessoa que tem o Espírito Santo, ou que tem comunhão com o Espírito Santo, ou que anda o tempo todo a ter comunhão com o Espírito Santo, significa que, por ter essa comunhão, ela vai ter esse fruto que se origina do relacionamento diário que se tem com o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá um fruto, cujo fruto é esta laranja. Voltando para Gálatas, vamos voltar a Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 diz, e vamos ler agora todos juntos. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Diz que, mas o fruto do Espírito, e aqui está o fruto vamos imaginar que é esta laranja, ou seja, quem anda num relacionamento diário com o Espírito Santo, manifesta o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, que segundo as Escrituras, não são frutos, mas é um fruto, e vamos imaginar que é esta laranja. Significa então, queridos irmãos, se a laranja é o fruto do Espírito Santo, então a laranja é, e aqui é a revelação, é a própria natureza de Deus. A laranja é a natureza de Deus. Ou seja, eu quando estou com o Espírito Santo, eu estou em comunhão com a natureza de Deus. A laranja é o fruto do Espírito. Se a laranja for o fruto do Espírito, se a laranja for o fruto do Espírito, então os gomos da laranja, os irmãos podem ver aqui os gomos da laranja são as características da própria natureza de Deus. A vontade de Deus é que cada irmão possa produzir na sua vida este fruto, que é a laranja, que é a natureza de Deus, e cuja natureza de Deus se manifesta de diversas maneiras, que estão todas incluídas dentro desta laranja. Ou seja, se você anda com o Espírito, porque antigamente, segundo a teoria que talvez os irmãos acreditavam, quando pensavam em frutos do Espírito Santo, pensavam que tinham mais um fruto daquela área, mas não tinham o outro fruto, porque estavam a desenvolver. Eu quero lhe dizer, irmão e irmã, que isso é impossível. Isso não existe. Isso é uma mentira. Se você tem o Espírito Santo, então você tem que ter o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, esta laranja, que está fechada, esta está aberta, mas esta laranja que está fechada, tem aqui todas as características do fruto.